Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Pet Mania Natural, um canal que a gente dedica, né, uma linguagem um pouco mais simples para a gente explicar para os tutores o que são as maiores ocorrências das maiores doenças que a gente tem hoje e abordando um pouco mais de alternativas naturais para a gente conseguir tratar essas coisas que acontecem com os nossos pets. E hoje a gente vai tratar de um tema que é muito comum, né? Que é a alergia atópica ou atopia. Ou, ai, meu cachorro tem uma dermatite que ele se coça e não para de coçar. O que é isso, né? A gente chama isso de alergia atópica. O que é atópica? Atopia não tem uma causa, pode ser de várias causas, né? Ou também chamado idiopatia sem causa determinada. Essa alergia atópica hoje ela é causada porque a gente tem várias alterações que os cães sofreram durante o desenvolvimento deles, que é o quê? Então, assim, você tinha um cachorro que vivia ao ar livre, tinha coisa, e ele foi introduzido dentro de um dia a dia que a gente tem, que é completamente diferente da onde ele veio. A gente vai falar lá na frente no vídeo sobre várias causas, mas os fatores externos, alimentação, produtos que a gente usa, tudo, o ambiente, a gente tem causa genética também, né? Vieram a causar essas alergias, onde o cachorro se coça e vira um looping e não para de coçar, e você fica desesperado, porque você não sabe mais o que você vai fazer. E eu tenho uma notícia triste para te contar. Geralmente a alergia atópica, ela é incurável, até você, se não for uma alergia que você descubra a causa, por exemplo, se uma alergia alimentar, uma alergia a um determinado produto que você usa em casa, tem animais que você nunca consegue descobrir, então você tem que controlar ela. Uma vez que o cachorro começa a se coçar, vira um looping, né? E a gente vai falar disso mais um pouquinho na frente. Então, o que é energia atópica? Né? Nosso formato aqui no canal é através de mini aulinhas, de uma maneira simples, que a gente possa saber o que é, direto lá no que a gente quer saber, que é o tratamento com algumas alternativas naturais, né? Mas sempre lembrando que eu, como veterinário, digo que é sempre importante essa consulta com o médico veterinário. Então, a alergia atópica é uma doença crônica de pele, né? Que são causados por alérgenos presentes no ambiente, né? Uma reação exagerada do sistema imunológico do cão com substâncias, podem ser pólen, poeiras, ácaros, né? A gente tem, no caso, na primavera, é muito comum a gente ter um agravamento de quadros alérgicos, porque a gente não vê o pólen no ar, mas o pólen está. Então, muitos pacientes chegam, às vezes, com quadros alérgicos e os tutores falam, mas eu não uso nada, eu não tenho nada, eu não uso perfume, e o pólen está no ar. Isso é muito comum. A minha mãe tinha uma cachorra que toda primavera a cadela desenvolvia alergia, tá? Então, é muito comum isso hoje em cães, essas alergias de cachorros começam a se coçar e pode afetar a significativa da vida do animal, porque o animal fica estressado, o tutor fica estressado por não saber o que fazer, né? De passar pomada, o que eu faço, mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Então, quais são as causas e predisposição? Então, a gente tem a predisposição genética, a gente tem animais que eles têm uma tendência a ter essa alergia, tá? São raças como Labrador, Boxer, Golden Retriever, Bulldog, West Highland, White Terrier, são animais que podem ter geneticamente uma predisposição a ter essa alergia. Os alérgenos ambientais, que eu já falei, né? Substâncias que causam alergia, isso que significa alérgeno, são pólen, ácaros de poeira, mofo, que podem desencadear um processo alérgico, né? E esse processo alérgico, o que acontece? Uma vez desencadeado, você vai ter que tentar parar ali no meio do caminho esse looping, que é o quê? Ele começa a se coçar, você tem na liberação do sangue dele várias substâncias endógenas. O que é endógeno? Que o cachorro produz.
que vai causar essa inflamação e essa coceira. E barreira cutânea deficiente, tá? Geralmente esses animais que têm uma predisposição, eles podem ter uma pele que pode estar sendo uma porta aberta para que isso entre e cause a alergia. Então, quais são os sintomas principais dessa alergia? Coceira intensa, principalmente em pata, orelha, focinho e barriga, onde ele vai ter um desconforto constante, pode ser por lambedura, mordedura, tá? Na barriga também. Quando a gente tem muitos casos em que o tutor ele usa um produto que causa alergia, ao contato, mas aí já entraria em uma alergia de contato, porque ele encosta, né? E aquilo ali causa uma alergia, mas o processo de coceira se desencadeia no corpo inteiro. Então, essa questão da coceira é um looping. E como é que a gente tem que fazer, né? Primeiro, uma vez eu levei no veterinário, eu detectei que é uma dermatite atópica. Essa dermatite, ela vem por uma causa de alergia. São vários alérgenos. Ele tem alergia e eu preciso parar. Primeiro, a gente tem que tratar um caso que muitas vezes essa coceira vai levar a uma dermatite local, que vai ter um pouquinho de pus. Então a gente tem que tratar o local. Muitas das vezes a gente tem que entrar com antibióticos e anti-inflamatórios. Por quê? A gente vai ter a inflamação, que a gente tem que ter uma coisa na cabeça. Inflamação é um processo que quando está inflamado, isso vale para a gente também, seres humanos. Inflamado tem um processo que ele é geralmente quente e tem edema. Quente e tem inchado, quente e vermelho. Isso está inflamado, que é diferente de infeccionado, que é quando a gente tem a presença bacteriana. Então a gente começa com a inflamação, que vai ser um processo que ele pode estar se coçando, inflamou. Isso abre portas para quê? Para bactérias que estão no ambiente, no pelo do cachorro, na boca do nosso colega, que vão causar seguidamente o quê? Uma infecção. Então, a gente tem que, primeiro, se já tem infecção, tratar, tá? Isso a gente tem que levar no médico veterinário, trata localmente, mas não adianta eu tratar, mas deu de novo aquelas bolinhas, porque às vezes essa alergia vai levar a uma dermatite, uma piodermite. Então, tratar já o que aconteceu. E depois é prevenir. Prevenir com o quê, Patrícia? A gente vai prevenir com banhos terapêuticos, tá? Vamos falar agora de um pouco de tratamento de alternativas naturais, que é a nossa proposta aqui no nosso canal novo, né? Aproveitando agora aqui, dá o like, deixa os seus comentários se você concorda, se você discorda também e segue a gente. Mas vamos lá. Banho terapêutico. A gente tem a aveia coloidal, que eu gosto muito, o aloe vera. Você pode usar. O que é a aveia coloidal? Você vai pegar a farinha de aveia, vai bater no liquidificador de maneira que ela fique bem fininha, bem fininha, bem fininha, bem fininha, como se fosse um pó. E você vai misturar com um pouco de água. Vai formar uma pasta. E nas regiões onde o animal se coça, você pode colocar ali sem problema nenhum. Ele pode lamber, ele pode comer, não há problema nenhum. Até paciente, tem um animal velho, ele é paciente renal, ele tem problema de fígado, não tem problema, pode colocar. E eu gosto também de, com a aveia coloidal, né, eu bato a farinha de aveia, boto a água e formo uma pastinha, eu colocar um pouco de chá de camomila, tá? Coado, você põe lá, que tem um efeito calmante. E aloe vera. Aloe vera é complicado porque geralmente eu acho que a gente tem que usar shampoos que já são prontos. Fazer mistura de aloe vera é bem complicado, porque você tem, primeiro, eu tenho uma babosa lá no quintal da minha tia, você vai tirar, primeiro, você tem que saber tirar uma substância que ela queima a pele, e a gente está falando de pele. Então, o indicado é usar shampoo. Mas eu vou lá na farmácia e vou comprar qualquer shampoo que tenha aloe vera babosa? Não. Você vai procurar shampoos sem parabenos, que sejam feitos de 100% vegetais, para você não irritar mais a pele daquele animal, tá?
Então, banhos terapêuticos, uma coisa também que é muito legal, ao final do banho você fazer um chá de calêndula com camomila, ou somente calêndula, ou somente camomila, esperar ficar na temperatura ambiente, de ambiente para um pouco gelada, porque a gente falou de inflamação, então a gente tem a vasoconstrição, quando a gente bota uma coisa gelada, os vasos sanguíneos eles vão contrair. Com isso, todas aquelas substâncias, que a gente não vai entrar, né, num vídeo muito técnico, que são inflamatórias, vão diminuir no local. Suplementação com ômega 3 e ômega 6. É fantástico. Isso já vem há muitos anos dentro da veterinária, certo? Isso você pode fazer, comprar um ômega 3, um ômega 6 veterinário, que lá na bula vai ter de acordo com o peso do seu amiguinho, do seu amigão, né, dependendo do tamanho dele. E você pode fazer uma suplementação contínua, né? E o controle ambiental, né? A gente evitar essas substâncias que eu falei alérgicas, né? Que são pó, mofo, evitar também o uso de purificadores de ar, cuidado com óleos essenciais, óleo essencial super legal, a gente vai abordar no canal vários vídeos sobre óleos essenciais, tá? E como eu falei, a fitoterapia, a camomila e a calêndula, que a gente usa muito no pós-banho, não enxágua, botou, deixa. E dietas, né? Dieta hipoalergênica, mas a gente vai entrar já numa seara que é o seguinte, vai entrar num tema aqui. A gente tem que ver primeiro qual é a causa. Se eu não consigo descobrir, eu vejo que não é alimentar, né, a gente não vai partir ainda para isso. A gente vai falar aqui no canal, a gente vai ter vários vídeos de alimentação natural, às vezes indicadas também para isso. Mas é isso. E mostrando aqui para vocês, a gente tem essa sugestão desse shampoo, que ele é muito bom, ele é 100% natural, ele não tem nenhuma substância, assim, essa marca ela é bem ligada para toda uma linha natural. Aqui o exemplo da aveia, né? A aveia aqui, que é a aveia colodal, se você não tiver farinha de aveia, você pega a farinha e bate, ou você compra a farinha de aveia já pronta, tá? Tem que ser bem fina, e o chá de camomila. Então, assim, conviver com alergia atópica não é fácil, né? Não tem cura, porque às vezes a gente tem esses animais que vivem se coçando. O que a gente tem que tentar é um manejo adequado, né? Quando eu falo alergia atópica, eu estou descartando pulga, carrapato, tudo isso, tá? Porque a gente já entra numa outra seara, uma outra parte que a gente tem a DAP, que é a dermatite alergia por causa de pulga, né? Mas quando a gente descarta toda essa parte, a gente na atópica, realmente a gente tem que ter uma abordagem integrada, né? Que é cuidar do ambiente, tentar da maneira mais natural, porque acontece, quando a gente tem uma, uma, uma alergia atópica, a gente começa a entrar, né? Eu sei que os tutores entram no desespero de entrar só corticoide, entra corticoide, não aguento mais corticoide. É muito importante a gente deixar claro que a abordagem de alopatia, que é o quê? O que é alopatia? É remédio, né? São substâncias químicas. Na crise é muito importante. Tem que ter, sabe? Mas o que a gente tem que tentar é uma abordagem natural de evitar que aquilo aconteça. Mas é isso. Eu espero ter ajudado. Aqui embaixo na descrição do canal a gente tem nosso blog, que tem várias dicas lá para você estar lá acessando. E é isso. Siga a gente, deixa um joinha ou um dislike. Pode colocar suas dúvidas nos comentários e até a próxima.